Felicidade importa. Na vida e no futebol é importante demais ser feliz. É claro que também é importante jogar por um grande clube, assinar um grande contrato e principalmente marcar o seu nome na história do esporte. É o sonho de tantos meninos fazer sucesso através do futebol e tão poucos conseguem realizar. Só que a alegria, aquela que se tem quando menino por jogar futebol, de fazer aquilo que se ama, essa sempre precisa ser a mais importante. Às vezes, grandes jogadores abrem mãos de alguns desses sonhos para priorizar a parte financeira, o status que se tem por jogar em um grande clube, mas quando a pressão e as cobranças tiram a alegria e extinguem o sorriso, o ideal é buscar novos ares e ir atrás de felicidade. O Wallace era um zagueiro que na carreira já tinha conquistado tudo e podia ter escrito uma história muito maior no Flamengo, mas ele chegou no time no momento errado e viu as cobranças se tornarem cada vez mais pesadas, a ponto dele precisar deixar o clube de uma maneira que até hoje o cara se arrepende. Mas você se lembra da forma que o Wallace deixou o Flamengo e sabe por que foi que ele precisou fazer aquilo? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e claro, como também o jogador se encontra hoje em dia. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir, se inscreve aqui agora para ajudar a gente a chegar nos 300 mil inscritos, vai ser muito bacana você ajudar a gente a bater essa meta. E se você ativar o sininho de notificações, o YouTube ainda te avisa quando sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Para você que já tá inscrito, já acompanha o nosso material aqui no canal, eu quero agradecer de coração, te pedir para dar o like aqui e compartilhar com seus amigos, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 17 de janeiro de 2013. Mais de 10 anos se passaram de quando o Flamengo anunciava a chegada do zagueiro Wallace, que vinha do Corinthians depois de ser campeão brasileiro da Libertadores e Mundial com o Alvinegro Paulista. Chegava em um Flamengo carente de títulos e que buscava se reencontrar numa nova política de austeridade financeira. O Wallace sabia muito bem o que representava a camisa do rubro-negro carioca. Ele vinha de um time de massa e chegava ao outro de igual grandeza. As duas camisas, os dois clubes com mais torcedores no país, indiscutivelmente. Era um privilégio, mas ele sabia que também era uma grande responsabilidade. E esse tipo de responsabilidade, de maturidade, o jogador já tinha pela cobrança que ele já carregava no futebol há muito tempo, desde quando surgiu. O Wallace Reis da Silva, mais conhecido apenas como Wallace, nasceu em Conceição de Coité, na Bahia, em 26 de dezembro de 1987. Como tantos outros meninos espalhados por esse país, o Wallace carregava dentro de si desde muito cedo o sonho de viver através da bola, de se tornar um grande jogador de futebol. E olha, muito cedo ele já se destacava diante dos outros meninos ali da sua cidade. Com uma altura boa e uma chegada firme, ganhou espaço então na base do Vitória, onde ele chegou em 2003 e 4 anos depois já estava entre os profissionais do rubro-negro baiano. Quando subiu aos profissionais, o Wallace nunca soube o que era perder um estadual na Bahia. E olha, me desculpa os meus amigos do hoje poderoso Bahia City, bom, eles que me perdoem, mas o Wallace e o Vitória nessa época eram donos da Bahia, meu amigo. Tetracampeão baiano 2007, 8, 9 e 10 e campeão da Copa do Nordeste em 2010, o Wallace e o Vitória eram quem mandava na Bahia nessa época. E claro que com o desempenho que ele vinha tendo dentro do Vitória, chamou a atenção de clubes do eixo, por isso foi contratado pelo Corinthians em 2011. Ele chegou e já fez parte do grupo campeão brasileiro e no ano seguinte campeão da Libertadores da América, onde ele teve em campo na final contra o Boca Juniors. Com os reforços que o Corinthians trouxe para a temporada 2013, depois do campeonato mundial, o Wallace sentiu que ele perderia ainda mais espaço no timão, já que, bem da verdade, ele não vinha sendo utilizado como titular no clube. Por isso decidiu que era uma decisão acertada naquele momento fechar com o Flamengo. O gigante carioca, é bem verdade, não vivia os seus melhores
melhores momentos naqueles anos, tanto dentro de campo, quanto também em condições financeiras. O Flamengo chegou a devolver o Wagner Love para o clube da Rússia para colocar a casa em ordem e conseguir organizar as finanças. Vinha de um campeonato brasileiro de meio de tabela e já estava há 4 anos sem ganhar um título de expressão nacional. A nova diretoria e aquele papinho de austeridade financeira parecia uma ideia bem ortodoxa e que não daria bem certo naquela época. Bom, a gente sabe que isso não é verdade, deu muito certo pro Flamengo, né? O Wallace chegava naquele Flamengo e pôde viver momentos brilhantes com o time, que mesmo modesto, foi na força da nação, da torcida e no peso da camisa, campeão da Copa do Brasil de 2013, transformando jogadores como Paulinho, Hernani, Luiz Antônio, entre outros, em jogadores que ganharam o carinho da torcida por uma temporada que entrou para a história. E é claro que a conquista de tantos outros títulos como o Flamengo teve, depois de 2019, como Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, possam fazer parecer para os olhos de alguns que aquela conquista foi menos gloriosa do que foi. Mas conquistar aquela Copa do Brasil em 2013 com aquele time que, sinceramente, era um pouco sim limitado, o torcedor sabe demais a emoção que viveu e o quanto aquela conquista foi importante demais para o time. O Wallace, nesse contexto, ganhou seu espaço e seu reconhecimento para o Flamengo. O problema mesmo foi depois. O Flamengo até foi campeão carioca de 2014, mas não conseguiu mais os resultados que se esperavam. Principalmente porque no decorrer dos anos seguintes, o Flamengo passou a investir mais. É claro, chegaram nomes de peso como o Guerreiro, o Ederson e bom, os resultados mesmo assim não vieram. E a torcida, é claro, cansada dos resultados que não chegavam das temporadas seguintes e novamente sedenta por títulos como sempre tem que ser e é a torcida do Flamengo, passou então a cobrar o time e procurar os culpados pelo insucesso. Dentro desse cenário, o Wallace, que não vivia seu melhor momento, é bem verdade, passou então a ser criticado. Quando não errava, era cobrado por não ter feito nada a mais, e quando errava, era cobrado também a mais do que deveria. Ele até tinha na época o apoio da diretoria e do Muricy Ramalho, que era o treinador do clube na época, e eles confiavam demais no potencial e na experiência do zagueiro. O Wallace, no entanto, contou que ele já não aguentava mais tanta cobrança e pressão da torcida. Ele sentiu que tudo que dava errado no time e no clube eram culpa dele. Chegou a dizer que ele não podia sair de casa com sua família, ele se sentia num cárcere pelo que ele vinha vivendo no Flamengo. Então ele decidiu que não era mais aquilo que ele queria. Um dia, depois do jantar no Flamengo, de forma inesperada, o jogador se levantou e decidiu que iria embora. Avisou que tinha uma proposta e que não jogaria mais pelo Flamengo. Para a diretoria, foi uma surpresa aquilo, daquela forma, principalmente porque até aquele momento não tinha chegado nenhuma proposta para ela. E depois de muitas especulações, finalmente se decidiu o futuro do Wallace. O jogador acertou com o Grêmio e ficou pouco tempo no imortal tricolor. Foi para a Turquia, de lá ele também não se firmou, voltou para o Brasil para jogar pelo Vitória, onde ele tanto foi feliz no começo da carreira. Mas lá ele também não encontrou o mesmo Vitória quando ele começou no futebol. Em 2022, o zagueiro então acertou com o modesto Brusque de Santa Catarina, e foi só no Brusque que mais uma vez o Wallace conseguiu novamente ser campeão, venceu o Catarinense de 2022, já que depois que ele deixou o Flamengo, ele não foi campeão por mais nenhum clube. É preciso ser justo e dizer que o Wallace já deu diversas entrevistas depois disso, dizendo que ele se arrepende muito da forma que ele deixou o Flamengo, que ele podia ter feito isso de uma forma diferente, sabe? Com mais tranquilidade, menos abrupto. É claro que sempre é bom sair e deixar as portas abertas, e penso sinceramente que ele tem razão em tudo que fez. Poderia ter saído de forma diferente sim, mas ele acertou muito em deixar o Flamengo. Sou sincero a dizer que assim, o Wallace já estava com a vida financeira garantida, já era campeão de tudo que pode se almejar no futebol por clubes. Jogou pelo Corinthians, venceu, ganhou títulos com o Flamengo, com o Vitória, e considerando tudo isso, acho que não há status de jogador de grande clube ou grande salário que valham a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria, cara. E pode parecer uma decisão difícil, mas eu não consigo achar que foi uma decisão errada. Mas e você, torcedor? Faria a mesma coisa? Você continuaria num clube se sentindo infeliz só para manter o seu status ou um grande salário? O que é que você faria? Você acha que o Wallace acertou ou que ele errou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Olha, agora tem um jogador, cara, que bom, mesmo não estando nos seus melhores momentos, ele prefere seguir jogando no futebol europeu do que voltar pro Brasil para ser feliz. E é um garoto que surgiu no Flamengo. Tô falando do Reinier. Você se lembra dele?
clica aqui que eu vou te contar o que aconteceu com ele lá no futebol europeu, onde ele perdeu bastante o espaço, viu?